Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Fardo de Ternura. Mais uma live em comemoração ao Agosto Dourado, um tema sobre amamentação, em que a gente tem trazido para você esse mês. Bem-vindo todo mundo que está entrando, Patrícia. Vou dar um tempinho para todo mundo ir chegando. Nossa convidada maravilhosa já está aqui. Deixa eu ver aqui se a nossa caixinha de pergunta está aberta. Hoje o tema que a gente vai conversar é um tema muito bom, muito bacana. Eu vou tentar mais uma vez ver se eu consigo fixar o tema aqui, o comentário. Mas ele não aparece para mim essa opção, mas não tem problema. Ele vai estar no título da live depois para todo mundo que quiser assistir. Pois é, Lívia, eu não consigo fixar. Todas as lives eu tento, mas eu acho que não sei se é o meu aplicativo que eu não consigo, enfim, se eu preciso atualizar. Mas não tem problema, porque no título da live vai aparecer. Todas as lives que a gente está fazendo agora nesse mês de agosto estão ficando no nosso IGTV. Então aproveita, depois que essa terminar, dá um pulo lá, que tem bastante informação, tá? E essa também vai para lá. Pois é, Ana, eu tento fazer isso, mas não aparece para mim essa opção. Tô clicando aqui direto em cima e ele não me dá a opção de fixar. Enfim, mas não tem problema. A live vai ser muito maravilhosa, com tema fixado ou não. Deixa eu chamar a nossa convidada aqui. Vai ser maravilhoso, né, Ana? Deixa eu chamar a nossa convidada aqui. Oi, Verônica! Que maravilha você aqui! Ela já está Olá, entrando. Oi, oi! Bem-vinda, como Lívia. nessa live, né, gente? Não é? Pois é. Hoje o tema que a gente escolheu para conversar é um tema treta, né? Porque afinal de contas, né? É o que a gente Vem cá, gosta de falar. vem Fala. cá, eu tinha que ter disfarçado também meu vinho numa caneca ou não? Não, eu tô com uma caneca de água e uma caneca de vinho, um copo de vinho. Não, só pra saber se eu precisava fingir que eu tava bebendo água também. Não, a gente aqui assume tudo. A gente aqui fala tudo. Estamos bebendo vinho, né? Porque afinal de contas eu estava com um frio desgraçado. Não sei se você tá sentindo muito frio aí, mas aqui em Eu tô com casa um de mim. eu tô com quase uma manta em cima de mim também, meia de neve, os cacete aqui, porque eu tô com muito frio. E aí o vinho é ótimo que dá essa aquecida e essa animada. Porque hoje a gente vai falar de um tema que precisa bastante de animação, né, Lívia? A Ou gente vai entrar em assuntos bem treta, porque na verdade eu acho que é muito importante a gente realmente trazer esse assunto para discutir quando a gente começa a falar sobre amamentação, principalmente num momento como a gente está agora, né, do Agosto Dourado, em que a gente está promovendo a amamentação e grande parte do papel da consultora de amamentação é a promoção da amamentação mesmo, mas a gente precisa entender os limites, né? Quais são os limites da nossa atuação, até onde a gente vai, e como que a gente vai trabalhar com essas questões. Então, para a gente começar o tema, eu vou abrir um espaço para você se apresentar, para todo mundo saber quem é você, se tem alguém aqui que ainda não te conhece, né? E depois eu vou falar um pouco sobre o fardo de ternura, e aí a gente começa. Pode ser? pode ser. Então vamos lá. Eu sou Lívia Branco, sou doula, sou consultora de amamentação e educadora perinatal. Sou fã do Fardo de Ternura, de todas as meninas do Fardo. A gente troca bastante, né? Eu entrei nesse mundo da humanização por conta da minha primeira gestação. Então, eu sou mãe do Enzo e do Ravi. O Enzo tem 5 anos e o Ravi tem 3. E aí, na primeira gestação do Enzo, eu comecei a conhecer esse universo da humanização, ouvi falar de amamentação e busquei muito sobre tudo isso para poder parir e amamentar, porque a gente sabe que precisa mesmo correr muito atrás. E aí, eu fui muito atrás de informação e acabou que eu me apaixonei pelo tema.
E aí, quando ele fez 1 ano, eu comecei a fazer uma porrada de cursos, assim, sobre consultoria de amamentação, enfim. Eu acho que eu fiz até com você também o Jacari, não foi? Ou foi o Educadora Perinatal? Foi de educadora perinatal que a gente fez juntas. Isso. E aí eu fiz uma sucessão de cursos para poder me especializar e começar a trabalhar nessa área. Antes eu trabalhava com RH e agora hoje eu estou trabalhando só como doula e consultora de amamentação. Que maravilhoso saber um pouquinho dessa história completa, assim, toda. É muito legal, né? Porque a gente tem muita troca mesmo, né? É muito bom ter você aqui no Fardo hoje, porque é muita afinidade de trabalho, né? A gente tem uma parceria, né? Que é para além, né, das parcerias mais fixas, mas essa parceria da gente conseguir contar uma com a outra, né? Isso é muito importante. Tanto a gente, né, individualmente, quanto o coletivo Mãe Possível e o Fardo de Ternura, né? Então é muito bom ter pessoas, né, para a gente trocar, ampliar o olhar. E você é uma pessoa que a gente admira muito também. Por isso é E muito poder legal, muito né, importante. como a gente enriquece também as nossas consultorias quando a gente discute os casos com parceiros de trabalho, com pessoas que a gente confia também, né? Enfim, muito bom. Isso aí, Fê tá colocando aqui, querida demais. De verdade, você é bem querida por nós. Então, bem-vinda. Espero que essa seja a primeira de muitas, né, que vamos fazer juntas aqui no Fardo e em outros canais, enfim. E aí queria apresentar para vocês também, quem está chegando agora, pode ser que tenham pessoas que ainda não conheçam o Fardo de Ternura. O Fardo, ele é um grupo de apoio ao pós-parto, gestação e ao parto, né? A gente começou, na verdade, como um grupo de apoio ao pós-parto. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente foi vendo a potência das mulheres em coletivo, como isso fazia muita diferença para elas no pós-parto. E aí a gente pensou, por que não trazer isso também para a gestação? Então criamos, tem mais ou menos uns 3 anos, o coletivo de doulas, que faz parte agora, integra também o Fardo de Ternura. Eu sou uma das fundadoras do coletivo de doulas dentro do Fardo de Ternura. Meu nome é Tamara Fogel e somos mais 5 doulas no coletivo de doulas e 4 consultoras de amamentação no Fardo de Ternura. Então hoje a gente vai entrar no tema para falar sobre até onde vai o trabalho da consultora e o ativismo, né? A gente fazer esse paralelo entre ativismo e o trabalho da consultoria. E aí foi muito legal você ter trazido a sua história, porque eu acho que ela reflete uma parte, né, pelo menos uma parcela do início do trabalho de grande parte das pessoas que trabalham com amamentação e com parto, né, que tem alguma coisa relacionada. Oi? Arrisco dizer que a maioria. Exatamente, né? Uma grande parte das pessoas, ou pelo menos todo mundo, né? Acho que não todo mundo, porque tem gente que ainda está nesse processo, às vezes, de uma outra natureza, mas grande parte vem de uma história pessoal. E aí, quando a gente fala da amamentação especificamente, tem às vezes histórias de uma amamentação muito difícil, ou às vezes mulheres que perderam a amamentação por falta de informação. É ou pessoas, enfim, que tiveram histórias muito sofridas, né, com esse processo de amamentação e com isso buscaram, às vezes, muita informação, se apaixonaram por esse campo e começam a trabalhar com isso. E aí, assim, né, para a gente problematizar isso, acho que a gente poderia começar a falar desse ponto, né? Quando a gente fala sobre essa entrada, eu acho que a gente precisa realmente entender isso como uma porta, né? Isso é uma porta de chegada para as pessoas nesse campo, mas ela não pode ser, durante muito tempo, ou pelo menos durante a sua atuação como doula, a conexão, né? Que faz a pessoa ficar ali no trabalho de consultora e até mesmo de doula, né? Que a gente até pode fazer um paralelo, porque eu acho que vai ter muita relação aí. E aí a gente pode começar a falar sobre os riscos, né? O que pode acontecer, né, no trabalho de uma consultora ou mesmo no trabalho de uma doula, enfim, se a gente começa a trabalhar nesse lugar muito relacionando a nossa história, né? Se a gente fica trazendo sempre a nossa história para esse lugar. O que você acha? Eu acho que assim, o grande problema, na verdade, o maior problema, né? Porque tem vários problemas, mas o maior deles é a gente parar de ouvir o que aquela mulher tá falando, né? Porque quando a gente está fechado ali no nosso universo, nas nossas experiências, a gente começa a não tá aberto, a gente não tá aberto para ouvir o que aquela mulher tá trazendo, porque a gente está se espelhando, né? A gente está achando que o que foi bom pra gente vai ser bom pro outro.
e o que não foi bom pra gente também não vai ser bom pro outro. E aí a gente começa a não ouvir. Quando a gente não ouve, a gente também não tem um papel de ajudar aquela pessoa, né? Porque a gente está impondo regras e premissas que às vezes não vai fazer sentido para aquela pessoa. E aí o nosso papel como consultor ele quebra, porque a gente não tá ali para dizer o que ela tem ou não o que fazer, né? A gente, inclusive, discute tanto sobre isso, né? Fala tanto dos profissionais que ficam impondo questões para as mulheres, né? Principalmente no parto, mas assim, isso para tudo, né? Pediatras, de todas as áreas. E aí, se a gente se coloca nesse lugar de não ouvir e de querer aplicar o que foi bom pra gente, para aquela pessoa, a gente está só repetindo e reproduzindo o que esses outros profissionais que a gente tanto critica também estão fazendo, né? Então, acho que não dá pra Exatamente. gente ficar nesse papel. A gente só muda o lado da moeda, né? Enquanto alguém está Exatamente. dizendo que não pode amamentar, que tem que dar fórmula, que tem que dar mamadeira, que não tem outro jeito, a gente está dizendo que tem que amamentar, ou que tem que seguir no caminho, ou que tem que fazer alguma coisa, né? Então, isso que você trouxe da escuta, isso é muito importante, né? Porque uma parte do nosso trabalho é essa promoção, mas a gente precisa entender aonde que aquela mulher está inserida, né? Aonde que aquela Uhum. família, né? E aí a gente não precisa nem restringir a mulher, né? Porque existem agora pessoas trans, né, que amamentam, enfim. A gente vai falar da pessoa que amamenta, mas essa pessoa tem uma história, né? Essa pessoa tem uma inserção, né? Ela tem uma cultura que permeia ela. E a gente precisa estar ligado nessas premissas, né, do que ela traz, né, da história que ela traz, da onde que ela vive. Tem uma frase que eu ouço muito, né, em cursos, em especializações que a gente faz e que talvez a gente consiga trazer para agora de uma forma muito pontual, né, que é isso, não é só um peito e uma boca, é uma pessoa e um bebê que também tem uma história, que está chegando aí, que vai ter um processo para ser vivido, né? E um bebê que foi idealizado de um jeito e que chegou de outro. Então, assim, toda a história que tá por trás do nascimento daquela criança que às vezes a gente ignora quando a gente não pergunta simplesmente o que aquela mulher deseja, né? Eu acho que, assim, para começar qualquer trabalho de consultoria, seja de amamentação, seja como doula, seja qualquer um, a primeira pergunta sempre precisa ser: qual é o seu desejo? Qual é a sua intenção? O que que você espera dessa consultoria? O que que você espera de mim? Porque quando a gente não faz essas perguntas, a gente vai trabalhar só no achismo, assim, no que a gente acha que é melhor, no que a gente quer para aquela pessoa. E aí não é por aí, né? E Exatamente. aí o trabalho da consultoria fica capenga, porque aí passa a ser só uma orientação, não é uma consultoria. Só assim, tô aqui passando o que eu aprendi no curso, né? E aí você Isso. não está, de fato, orientando aquela mulher dentro das necessidades dela, né? Passa a ser aquela coisa geralzona. Isso que eu falo para todo mundo, é o que vai fazer sentido para todo mundo, e eu estou repetindo aqui igual um disco, né? Exatamente. E aí, assim, quando a gente se abre para ouvir, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho para se abrir para ouvir, a gente pode ouvir coisas que não são as coisas que a gente espera, né? E aí, quando a gente está falando sobre esse processo, tudo que a gente aprende quando a gente faz um curso de consultoria de amamentação, o que que é o mais indicado, quais são as orientações mais indicadas para promover a amamentação, às vezes não vai ser aquilo que aquela mulher está buscando, né? E aí é isso. Ah, todo mundo sabe, né? Porque a gente precisa um pouco mudar, assim, a chave, né, do que a gente está falando de promoção de amamentação. Porque eu não sei se hoje em dia, assim, pelo menos na bolha em que a gente vive, né, para as pessoas que a gente fala, isso é um ponto que a gente precisa também tocar, né, para quem que a gente está falando sobre promoção de amamentação. De um modo geral, todo mundo sabe que a amamentação é melhor para o bebê. Isso é um ponto, Sim, né? Já está. vem escrito nas latas de fórmula, no negócio da mamadeira, assim. Realmente, né? A gente tá repetindo mais do mesmo, porque é uma coisa que Exatamente. todo mundo tá sabendo. Assim como quando a mulher compra uma chupeta, por exemplo, ou compra uma mamadeira, vem escrito lá que aquele produto ele entra em conflito com a amamentação, ele pode levar um desmame, ele pode causar problemas no processo de amamentação. E aí, quando uma consultora entra em contato com uma mulher, né, ou começa um atendimento, e uma mulher, por exemplo, decide, uma família, por exemplo, decide que vai dar chupeta, né, para aquele bebê, né? É uma decisão daquela família, porque é aquilo que a gente estava falando. Existe uma cultura que permeia
aquela família toda. E aí, assim, por que que eu tô te perguntando isso, assim? Porque já ouvi histórias sobre consultoras, por exemplo, que se recusaram a continuar atendimentos porque a condução não era de acordo com o que ela estava esperando ser o mais adequado. Né, Faz gente? sentido isso? Assim, faz sentido a gente se recusar a atender uma família porque a condução não está sendo dentro das suas orientações, sabe? Como é que a gente Eu, quando pode eu pensar ouço, sobre isso? quando eu ouço esse tipo de coisa, né, assim, pra mim é tão surreal que eu nem acredito que acontece, né? Mas as pessoas elas precisam fazer terapia, eu acho, sabe? Assim, antes de pensar em atender. Porque assim, você se recusar a atender uma mulher porque ela não está dentro das expectativas que você tem para sua história, sabe? Assim, é muito louco. E aí você querer que aquela expectativa sua e caiba dentro daquela pessoa que você está atendendo, sabe? Então, acho Sim, realmente que, assim, primeiro de tudo, o profissional da área da saúde tinha que fazer terapia, né, gente? Assim, é tá, mas a isso, parte devia ser o disso. básico. A parte disso, eu acho que assim, quando uma mulher chega pra gente, né, por exemplo, falando, ah, não, tô decidida, quero dar chupeta, não, tô decidida, quero dar mamadeira. Acho que a primeira coisa é a gente tentar entender, assim, os motivos que estão levando essa mulher a essa escolha. Porque, assim, às vezes a mulher, para alinhar as expectativas com a realidade, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu quero dar chupeta porque eu quero que meu filho durma a noite toda. Aí você, né, vamos lá, assim, não é por aí, sabe? Assim, a chupeta não vai fazer com que o seu filho durma a noite toda. E, na verdade, ela pode te causar outros problemas, problemas para amamentação, que você depois vai ter mais trabalho para reverter caso você queira manter a amamentação. Então, assim, eu acho que, de fato, a gente precisa sair dessa história de ficar repetindo mais do mesmo, mas muitas vezes, em pleno puerpério, a gente esquece mesmo as consequências do que aquilo ali pode causar. E aí, o nosso Sim, papel como orientadora é lembrar, né? Olha, você quer dar chupeta, tudo bem, mas eu preciso te falar que a chupeta pode causar desmame. Ela pode ser que não te ajude a fazer o bebê dormir. É, às vezes a mulher fala assim: ah, não, porque eu quero dar chupeta porque meu filho chora muito. E aí cabe também a gente apresentar recursos, assim, tá tudo bem, chora muito, mas existem outras maneiras de lidar com aquele choro. Você já ouviu falar do sling? Assim, quicar na bola de pilates, ligar o som do útero, tomar um banho de chuveiro com água quente junto com o bebê. Então, cabe o nosso papel orientar outras possibilidades. Mas se as nossas orientações, se as nossas possibilidades que a gente está dando não cabem ali para aquela mulher, seja pelo motivo que for, seja porque ela já tentou e não está dando, seja porque a família não apoia e ela está sozinha nessa, cabe a gente a fazer contenção de danos, sabe? sim. Tudo bem, então você vai dar chupeta, beleza? Vamos tentar dar então o menos tempo possível. Sim, se a criança cuspiu, vamos tentar outra coisa então para acalmar aquela criança, sabe? E aí a gente vai trabalhando em cima do que dá, sabe? Em cima do que é possível para aquela mulher. Não adianta a gente querer fazer orientações mirabolantes que não cabem, né, no perfil, na agenda daquela pessoa. Até porque é Naquela isso, né? realidade. Aquela mulher ela não tá sozinha amamentando, né? Ela tem pessoas ao redor dela. O que que a família tá falando sobre aquilo, sabe? Às vezes a mulher super quer amamentar, mas tá ali a avó falando: olha, dá uma chupeta, eu dei pra você e você tá aí viva, né? Tá ótimo. Sobreviveu. Uhum, Sobreviveu. E aí, exatamente. assim, não adianta só a gente falar pra essa pessoa assim: ah, não, mas ela não sabe de nada, sabe? Assim, a informação que certa é essa daqui que eu tô te dando, sabe? Por aí, sabe? Assim, tudo bem, a gente está trabalhando com evidência científica, mas não dá para a evidência científica também sempre se sobrepor a toda a cultura que aquela mulher está inserida, sabe? Assim, são muitas questões ali para a gente querer impor as nossas verdades. E isso que você está falando é tão importante, assim, né? Porque a gente desconsidera completamente, né? Dependendo de como for o atendimento, a pressão, enfim, né? Todas as informações que essa mulher está recebendo de outra natureza, né? De outras pessoas que estão convivendo com ela. E que às vezes faz muito mais sentido para ela o que a mãe fala, o que a avó fala, porque tem uma natureza afetiva muito mais profunda do que a relação que você criou com aquela mulher, lógico. E às vezes você vai falar, às vezes até no pré-natal, né? Você às vezes atende mulher no pré-natal e fala, não, olha, não tem evidência científica para usar bucha no peito. E ela fala, cara, mas a minha avó usou, toda a minha família usou e eu vou usar. E, cara, é isso aí. Se você acha que vai te fazer bem, tem toda uma natureza por trás, tem todo um monte de informações por trás que não é só a evidência científica, né? Que traz, assim, que sustenta tudo isso, né?
Isso é muito importante da gente não esquecer, né? E aí um ponto para a gente somar no que você trouxe sobre as possibilidades que a gente pode trazer para essa mulher, para talvez ser uma alternativa à chupeta, né, que a gente colocou aqui, tem também o que ela espera desse recém-nascido, né? Que imagem ela tem desse bebê? O que ela criou, né? O que ela tem de ideal, né? Ou de imagem desse bebê que vai nascer e como é que ela espera que vai ser esse comportamento, né? Porque existe um papel muito importante da consultora de quebrar essa imagem, né? Esse bebê imaginário e trazer para ela um bebê real. Ó, pode ser que com a chupeta você consiga essa e essa, mas assim, tem outras coisas que vão piorar, tem outras coisas que vão ficar difíceis do mesmo jeito. Então tem um pouco desse papel de realizar mesmo, de trazer essa realidade e que as campanhas de amamentação, infelizmente os recursos que a gente tem midiáticos são muito pobres, né, nesse sentido, né? A gente não traz, não tem esse alcance para as mulheres não entendem, né, não recebem de imediato o que é amamentar e o que é puerpério, né? O que é ter um bebê nos braços depois do nascimento. Uma coisa que me incomoda muito também nesse discurso, às vezes, e eu digo isso porque eu já falei, tá? Assim, eu já falei muito isso, inclusive. Só que a gente vai se Sim, sim. reinventando, vendo o que a gente falava e repensando aquilo. Então eu já falei muito assim, mas se a avó tá falando que vai dar chupeta, ignora essa avó, deixa essa avó de fora, assim, sabe? Vai viver seu puerpério sozinha. E aí, ao mesmo tempo, a Cara, gente estava falando, não vamos nos isolar no puerpério, precisamos de rede de apoio. Então, assim, o discurso, às vezes, sabe, não bate com. Os nossos discursos, às vezes, não batem um com o outro, né? Porque tudo bem, assim, que legal se você tem a possibilidade de ter uma outra pessoa na sua rede de apoio que apoia a amamentação. Mas e se você não tem? Sabe, se a única pessoa que pode te ajudar ali no seu puerpério é aquela mãe, é aquela avó que vai falar pra você dar a chupeta, que vai falar pra você dar mamadeira, sabe? Assim, será que vale a pena, sabe, para aquela mulher estar isolada no puerpério, estar sozinha, sabe, não ter ninguém ali pra ajudar ela naquele momento? Então, assim, a gente também precisa considerar essas coisas quando a gente fala assim, não, ignora essa pessoa aí que tá falando pra você dar mamadeira, porque isso aí não é o e é certo, não. impressionante a quantidade de informação desse tipo que a gente vê na internet. Você falou, eu já fiz isso, eu também já fiz isso. Também já fiz isso, né? Muito assim com amigas e tal. Não, mas não sabe de nada e tal. E aí depois você começa a perceber que é isso, essa mulher vai ter quem? Quem é que vai estar ali apoiando ela, né? Então Você é que vai muito. falar do Pois filho dela. é, exatamente, né? Você vai fazer esse papel, e mesmo que você faça, vai ser o que ela quer, porque ela quer a família dela, ela quer ter aquele acolhimento da avó, da mãe, porque existe toda uma relação ali de ancestralidade nesse processo, né? Que a gente não pode esquecer. Existe uma construção, né, daquela mãe ali a partir do que ela tem de imagem da mãe dela, da avó dela, que a gente não pode, né? Dar esse limite desse jeito. Então se não sabe sobre amamentação, não sabe sobre nada. Isso é tão pesado, né? E a gente coloca isso tanto no colo das mulheres. E como a gente não pensa as coisas que a gente fala, né? Do tipo, não tem evidência científica de que canjica vai aumentar o leite. Sim, será? De forma direta, não tem, a gente sabe. Mas e se aquela canjica promove o conforto daquela puérpera, sabe? Assim, será que o conforto não tá promovendo não um aumento de produção, mas um facilitador ali da ejeção do leite? Porque se a gente sabe que a ocitocina é o hormônio que está ali relacionado, né, à ejeção do leite e que ele aumenta conforme a mulher está num estado de conforto, de prazer e tal, será que aquela canjica, que aquela comida, que aquela canja que a avó fez, que a mãe dela fez, não vai promover, de fato, um aumento ali da probabilidade de uma ejeção de leite melhor? Então, assim, é complicado quando a gente vira e fala que aquilo ali é uma mentira e que só a nossa verdade é a verdade universal da amamentação, porque nós somos as detentoras do saber. E a gente entra naquele mesmo lugar que a gente tanto critica, novamente, né, dos médicos que estão ali como senhores do saber e só eles sabem tudo. Então, não dá pra gente entrar nesse papel também, né, gente? Se a gente tanto critica isso, por que que a gente vai reproduzir?
Ah, exatamente, né? Você estava colocando aqui, né, como é importante a gente não permitir que as histórias se embolem, né, e fornecer informações de qualidade para que a pessoa que amamenta faça as suas escolhas, né? E aí a Andrea colocou sobre respeitar as escolhas, e aí eu acho que a gente traz um outro ponto, né, que talvez seja legal da gente entrar, que é o limiar entre dar uma opção para a mulher e convencer ela a seguir alguma orientação, né? Assim, como é que a gente precisa ter cuidado? E aí eu falo que é provavelmente um lugar que a gente vai ter que se policiar pro resto da vida, assim, sempre, porque é muito sedutor, né? O lugar de estar nesse lugar, nesse papel de quem sabe mais, quem está orientando com mais propriedade, com essa diferença assim, de você dar uma orientação para a mulher, né, de você dar para ela as opções, olha, você tem aqui essas opções que você pode seguir e convencer ela a ir por um caminho só, né? E o quão isso pode ser prejudicial, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito na imagem dessa mulher como mãe, né? Porque ela precisa construir, né, a força e enfim, né, a carga de conseguir dar conta de uma escolha, né? Ela precisa fazer uma escolha e dar conta dessa escolha, né? Isso é muito importante, né? E isso começa lá na gestação, né? Quando ela pode fazer a escolha sobre o parto dela, sobre como ela Isso, pode impor que aquilo ali já deu para ela e que ela agora ela quer uma anestesia, ou que agora ela quer uma cesariana, ou que agora ela não quer mais amamentar, ou que agora ela quer amamentar. Então, assim, eu acho que essas escolhas como mãe, né, elas surgem bem antes do bebê nascer, né? E como que as mulheres já são tolhidas na gestação sobre as suas próprias escolhas e como elas vão construindo esse papel de mãe através disso, né? Então, que a gente promova essa possibilidade da mulher conseguir fazer as próprias escolhas através da informação que a gente tem para dar e não do direcionamento, né? Porque senão, novamente, a gente entra nesse papel que, ah, não, isso aqui é o melhor para você, ó, vai por aqui. E aí a pessoa nem teve a oportunidade de absorver aquelas informações para falar, não, peraí, eu não quero isso aqui não tá legal para mim, eu quero outro, isso. sabe? Então, quando a gente fala de escolhas, né? Eu acho muito curioso, porque a gente sempre fala assim, ah, não, é importante fazer escolhas. Mas que escolhas, às vezes, que a gente está dando, né, para aquela mulher como opção, se ela só tem uma opção, sabe? Se a gente só falou que, ah, não, essa daqui é a única opção possível, amamente, porque é bom para o Isso. seu bebê. Então, assim, isso não é escolha, sabe, gente? Isso é imposição. Total. Bom, isso que você falou, né? Perfeito. Que escolhas se a gente só dá uma opção, que é. E às vezes é isso, as mulheres que chegam até a gente são mulheres que estão com dificuldade, né? Que estão com alguma questão para amamentação. E às vezes são questões que vão demandar tempo, né, para resolver. Muitas vezes amamentar é um caminho muito difícil, né? E às vezes a gente precisa ser muito claro com a mulher, olha. Tem jeito, mas tem isso, 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 e esse passo. E aí, como é que é pra você? Tá bacana seguir esses passos todos? Você quer seguir um passo e ver como é que vai ficar? Ou você quer seguir tudo? Você quer tudo que tem evidências científicas? Você quer ver o que faz sentido pra você? Até onde você consegue ir? E às vezes a gente não consegue respirar. É um papel Fala. difícil, né, Tamara? Porque, assim, às vezes, a gente estava até conversando isso hoje no grupo. O como é difícil às vezes, porque a mulher tá falando pra você às vezes que quer amamentar. Não, eu tô chamando você Uhum. aqui porque eu quero amamentar. E aí, assim, ela tá falando uma coisa e você tá vendo às vezes outra, sabe? E assim, e aí você fica, mas aí eu acolho o fato de eu achar que ela não quer amamentar, ou eu acolho o que ela tá me falando e vamos lá trabalhar com o desejo de amamentar. E aí, às vezes, dá uma balançada mesmo, sabe? Assim, é uma construção Sim. que se a gente não tiver em coletivo construindo juntas o tempo inteiro, a gente se perde nesse caminho, cara, porque é complicado, sabe? E às vezes não é nem Sim. só o fato de a gente querer impor nosso desejo, mas a dificuldade de entender mesmo essa dinâmica. E aí é aquilo, a gente vai trabalhar com o que a pessoa está trazendo verbalmente, né? Porque pode ser que a minha leitura corporal e da situação toda esteja errada, então eu vou trabalhar com o que a pessoa está me dizendo. Mas ainda assim é complicado, né? Tanto para isso que eu falei, quanto para o contrário, né? Com Às vezes a certeza, gente não. a pessoa tá falando que não quer, e aí eu fico assim, ah, mas será? Porque parece que quer, né? E aí eu, será? Aí eu vou lá
né? Tipo assim, vou lá me meter nisso aqui porque eu tô achando que quer. Aham, Não é assim, aham, assim, tá falando que não quer, gente. Vou trabalhar com o que ela tá me exatamente. falando. Não, e às vezes, como é legal você validar essa fala da mulher, né? Já aconteceu algumas vezes comigo, né? Não sei se já aconteceu assim com você. Teve uma mulher que eu acompanhei durante bastante tempo. E uma das queixas frequentes dela era a dor. E assim, eu acompanhei ela desde o primeiro mês do filho dela e eu acompanhei ela até o sétimo mês do bebê, que já era, né, bem maior. E a dor, no início, claro, teve uma melhora, a gente entendeu qual era o problema, tinha uma anquiloglossia ali incomplicada, tinha uma questão que precisou ser trabalhada com osteopatia, deu uma melhorada muito importante, mas ela ainda permanecia com dor. E permanece ainda às vezes, né? De vez em quando ela me manda mensagem, é uma dor cíclica. E aí, durante muito tempo, foi uma luta, assim, interna dela, né? Do que ela queria fazer. Se ela queria continuar a amamentar ou se ela queria parar. Porque muitas pessoas na família ficavam um duelo, né? O time da galera de é assim mesmo, tem que amamentar para calejar, porque dói mesmo, porque é assim, nananã. E o outro time da galera falando, não, dá mamadeira logo. Ai, para com isso, vai ficar sofrendo pra quê? E ela ficava lá no meio disso, né? Ela se sentia atraída pelos dois lados, né? No início, quando ela me procurou, foi muito nessa de, mas é assim mesmo? Dói mesmo pra amamentar? E aí até construir nela a ideia de que não era assim, não precisava ser assim, né? Que a gente tinha alternativas, que a gente podia buscar. Até ela conseguir construir dentro dela essa fortaleza de que ela podia pedir ajuda, que ela não precisava ficar sentindo aquilo, e validar ela a vontade de, se por acaso ela quiser desistir, tá tudo bem. E foi por muitos momentos, né, que a gente conversou seriamente sobre a possibilidade de desistir, e ela falou, não, então, beleza, entendi que eu tenho esse caminho e tal, mas eu vou seguir mais um pouquinho. E vai indo, né, através dessa validação, né, do discurso, né, que às vezes quando a gente fica só dizendo que não, mas pra que você vai fazer isso? Ai, olha, é tão bom amamentar. Ai, mas olha, depois você vai se arrepender. Olha, mas você não quer tentar. E às vezes não é por esse caminho, né, que você vai dar autonomia, porque ela precisa escolher. Ela precisa ter esse poder de escolha, né? Conseguir fazer essa decisão, mesmo E para arcar com os construir, custos, né? e construir essa decisão e ir mudando também a própria decisão, porque isso também faz parte de uma construção de maternidade. Eu atendi, você falou esse caso, e eu lembrei que eu atendi há pouquíssimo tempo uma mulher com um bebê de 10 meses, que ela já tinha, assim, passado por todos os profissionais que você possa imaginar. Já Ah, eu tinha lembro, feito você contou no grupo. Já tinha feito franectomia, já tinha ido a vários pediatras tratado refluxo, a PLV e sei lá o que mais. Assim, várias coisas. Ela estava tratando Cândida já assim há décadas, sabe? Tipo, tô aqui passando pomada para Cândida já há sei lá quantos meses. E assim, Caramba. tratando tudo que você possa imaginar. E aí ela falou para mim, cara, recentemente eu fiz uma consultoria com a Cris do plantão materno para desmame, porque eu não tô mais aguentando, assim, tá insuportável, eu continuo sentindo dor, isso aqui não tá mais legal para mim e tal. Só que também foi insuportável a tentativa de desmamar o meu filho. Então, assim, eu voltei a estaca zero, porque assim, nem desmamar tá rolando para mim, sabe? E assim, o quanto que a gente não tá ali para dizer assim, se desmamar não foi ok, então vamos lá, vamos continuar tentando aqui amamentar com dor. E nem ao contrário, sabe? Nem para falar assim, Sim. não, olha, se tá com dor, vamos continuar tentando desmamar, porque essa é a solução. Não é, né? A gente tá ali para dar outras possibilidades, trazer talvez um outro ponto de vista que ninguém tenha falado para ela, ou que já tenham falado para ela, mas a gente vai trazer de novo, para que Ela essa vai estar em mulher um possa. outro momento, né? Vai estar ouvindo aquilo de uma outra Exatamente. forma. Exatamente, para que ela possa reconstruir a ideia dela em cima daquela amamentação e tomar novas decisões. Porque, gente, assim, se todo mundo, né? A gente como consultora, a gente como doula, a gente o tempo todo está reconstruindo o que a gente acha certo, a gente está o tempo todo mudando. Aquela mulher como mãe, ela também tem o direito de poder mudar de ideia o tempo, quantas vezes ela for necessário para que aquela história fique em algum momento confortável para ela, né? Então faz parte essa adaptação de mudar de ideia e de construir esse caminho. E a gente está ali para auxiliar com a informação e não para dizer
para ela, né? Ah, não, olha, vai por esse caminho aqui, porque é isso aqui que vai funcionar. Porque não vai, né? Talvez não vá. Exatamente, né? Não é você que tá lá, né, vivendo, né? É ela que tá lá e conseguindo construir o que que é possível por dia, né? A Andréia Bom, e Mosqueira aí, colocou assim. Posso ler aqui? pode, que já Ela subiu colocou para mim o assim. comentário. Amamentar não é tudo, maternidade é muito mais. Ninguém deixa de ser boa mãe se usar chupeta, cuidado com a opressão sobre a mulher. E aí, eu parei para ler esse comentário, né? Porque eu tô falando isso em todas as lives, gente, mas vou falar de novo, porque eu acho super importante. Fala. Tem uma construção, né, das pessoas que, inclusive, se utilizam de um discurso da psicanálise, que o Winnicott, Melanie Klein, etc., disseram que amamentar ajuda no vínculo mãe-bebê. E assim, de fato, existe, né, na literatura isso descrito. Eles disseram de fato que ajuda no vínculo mãe-bebê. Só que eles também trazem na literatura que ajuda no vínculo mãe-bebê se essa mãe estiver confortável nesse papel de amamentar. E que se os profissionais envolvidos estiverem oprimindo essa mulher, né, se virar uma opressão aquela amamentação, se for uma obrigação, aquilo ali já não vai estar mais ajudando no vínculo, então não vai ser mais benéfico. Então, as pessoas se utilizam muitas vezes do discurso da psicanálise para impor a amamentação como algo importante, desconsiderando que o importante às vezes é aquela mulher também estar bem com aquela situação, sabe? Não vai adiantar a gente ficar promovendo a amamentação em cima de sabe, de toda uma estrutura que não tá bacana para ela. E aí o que a gente está promovendo, na verdade, tá bom, vai promover a amamentação, mas vai promover também um vínculo mega capenga daquela mãe com aquela criança, sabe? Porque existem outras formas de se criar vínculo, a amamentação não é a única, é uma delas. Sabe? Essa mulher pode criar vínculo dando a mamadeira, pode criar vínculo botando para dormir, pode criar vínculo brincando com a criança. Pai não cria vínculo sem dar mamar, gente? Pai não cria vínculo sem dar o peito? Por quê? Que mãe não pode criar vínculo de outras formas além da amamentação, né? Então a gente Na precisa verdade, a falar que gente. Pois é, e a gente passa grande parte do tempo falando o quanto que o pai pode criar vínculo com o bebê. O quanto que o pai tem capacidade, que a única coisa que ele não tem é o peito, e a gente coloca essa carga toda na mulher, dizendo que não, é o peito que vai criar vínculo com o bebê, né? Isso é muito realmente sintomático de como que a gente precisa olhar para esse papel de apoio à amamentação, né? E por que é tão importante a gente falar isso? Porque assim, os grupos de amamentação, pró-amamentação, né? Ter um discurso pró-amamentação nas redes, né? Ter grupos que vão falar sobre, trazer. Isso é muito importante. Tem um papel muito importante de promoção, mas a gente precisa entender que tem várias pessoas do outro lado da tela, né? Então, assim, tem vezes que a gente fala. Eu vou falar frases assim que são super comuns, né? Da gente ver, só basta querer, amamentar só basta querer, é só botar no peito e fazer contato pele a pele que o bebê vai mamar. E assim, eu não sei como é que na sua realidade, mas eu já atendi algumas mulheres, algumas duplas, com bebês desnutridos, segundo, terceiro mês de vida, com indicação real de fórmula, indicação real de complementação, e que a mulher não queria complementar porque estava achando que estava sendo enganada pelo pediatra, que estava passando por um golpe, e que não, e que ela só ia colocar no peito. Mulheres sem dormir há 3, 4 meses, porque o bebê não dorme, só chora. Um bebê que às vezes no segundo mês de vida, às vezes entrando no terceiro mês de vida, está recuperando o peso de nascimento. Eu já atendi um bebê assim. Jesus. Dá vontade, né? Assim, chega a respirar fundo mesmo quando eu lembro desse caso especificamente. E a gente precisa, eu acho que a gente precisa muito fazer uma autocrítica, né? Sobre essa maneira que a gente atinge, né? A conversa sobre a amamentação, né? Como Porque existem comunicando problemas reais. eu fico me perguntando como que a gente está se comunicando a ponto das mulheres entenderem que a fórmula é praticamente assim, é um problema sempre. Veneno, né? Um Um veneno veneno. só, né? E não é por aí, né, gente? Assim, ok, você não vai sair dando fórmula quando a criança sai da maternidade por qualquer coisa. Não dá para rolar aquela prescrição de fórmula em caso de emergência de fórmula, porque aí o que que é emergência, né? Para mim, emergência meu filho tá chorando, gente. Então, assim, obviamente não dá para ser isso, mas também não dá pra gente demonizar a fórmula a ponto de uma criança desnutrida e a gente continuar perambulando, né? Porque eu já vivi essa situação. Mulheres, foi mais de uma, tá? Que
trocaram 200 milhões de vezes de pediatra até encontrar um pediatra que dissesse assim: ah, não, tudo bem, não precisa da fórmula não, porque seu filho tá ótimo. E, assim, e claramente não tava, sabe? Claramente precisava de Sim, fórmula. Mas a pessoa sim, procura alguém para poder validar aquela vontade dela. Mas por quê, né? Assim, em que momento aquela mulher absorveu que a fórmula é um veneno, sabe? O que que a gente está falando aqui nas redes sociais a ponto de as pessoas quererem amamentar a qualquer custo, sabe? Assim, a custo da saúde, às vezes, do bebê, às vezes da saúde dela, né? Mental dela, porque às vezes aquela exato. situação tá completamente impossível para aquela mulher, a mulher não dorme e ainda assim não cogita alternativas, sabe? Assim, a única possibilidade é dar o peito em livre demanda, e é isso aqui é uma amamentação exclusiva, não existe um caminho do Isso, meio, vou ficar aqui para isso. sempre. Eu acho que é esse o ponto, assim, isso que a Ana Cacurin colocou aqui agora, a fórmula não é o fim da amamentação, né? Por quê que é muito importante a gente falar sobre isso? Porque talvez a gente só esteja falando sobre a amamentação exclusiva, né? Talvez a gente só valide uma amamentação exclusiva. E aí, quando a mulher se vê num lugar em que ela precisa usar a fórmula, ou que ela... parece que acabou, jogou tudo fora, o esforço foi pro lixo, né? Acabou a minha história. Eu já ouvi várias vezes de várias mulheres: ah, mas se eu vou dar fórmula, pra que que eu vou ficar fazendo ordenha? Pra que que eu vou ficar estimulando para aumentar a produção de leite, né? E é muito importante da gente falar assim, é muito diferente, né? Um bebê que toma 300, 400 ml de fórmula de um bebê que vai tomar 1,5 litro por dia de fórmula, né? O impacto nesse bebê da fórmula vai ser, dos dois bebês vai ser muito diferente, né? Mas a gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre amamentação mista, por exemplo, né? Ou pelo menos períodos de amamentação mista, né? Eu adorei a sua frase do cada gota de leite materno importa. Porque é literalmente isso, né, gente? Assim, não é porque a mulher tá dando complemento que aquilo ali chegou ao fim, que aquilo ali é o fim do mundo, que ela não tá amamentando, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Existe a possibilidade dela continuar dando leite materno, dela continuar amamentando no peito e da fórmula. Inclusive, a possibilidade de aquilo ali ser só por um período e dela tirar depois aquela fórmula quando a coisa se estabelecer, sabe? É Então, sempre o assim, objetivo, né? O objetivo é você conseguir proteger o bebê enquanto você vai trabalhando na amamentação, né? exatamente. É isso, né? Isso é um ponto bem importante. Aí, queria trazer a treta mor, que a gente já tá chegando aí em 45 minutos de live, Aí então, deixou até que nos últimos 15 minutos. é pra gente poder fechar assim com chave de ouro. Que olha só, né? O que fez assim a gente, né, no Fardo construir esses temas, né, pro Agosto Dourado, foi muito realmente as coisas que a gente via sobre a amamentação e que causavam muitos conflitos, assim, né? A gente veio fazendo uma coleta mesmo de informações nos últimos 3 meses. E uma coisa que me chamou particularmente a atenção de forma muito forte foi uma publicação de uma consultora pró-ativista e tal, falando sobre uma fala assim bem direta, né? Nem toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho. Falando sobre como muitas mulheres acabam, né, desistindo de amamentar e tal, e que essa escolha a gente precisa falar sobre os direitos do bebê na amamentação. Eu chego a ficar até sem ar quando começo a falar sobre isso. Bebe, dá um gole no vinho para continuar. Então, já até acabou, Lívia, já até acabou aqui. Porque, cara, por onde começar, né? Assim, por onde que a gente começa a esmiuçar essa fala, assim, de que o que a gente abre, né, de problema, de riscos, quando a gente invalida a mulher nesse sentido, porque quando a gente fala que nem toda mulher sabe o que é melhor para o seu filho, que significa isso, né, num contexto social, né? Você está dizendo que que as mães elas não têm poder de decisão, a decisão da mãe ela é questionável. Cara, como é que a gente está pensando em construir mulheres seguras, né? Mães
que se sintam seguras em conseguir lidar com aquela criança, porque existe essa construção da segurança, se a gente infantiliza a mulher nesse ponto de dizer que nem todas as mães sabem o que é melhor para o seu filho. Mas acho que você Fala já aí. respondeu a sua pergunta. As pessoas não estão interessadas em fortalecer mulheres. Assim, a gente vive numa estrutura machista, patriarcal, que na verdade o que as pessoas querem da gente é que a gente não tenha segurança para tomar decisões sobre a nossa própria vida. Então, assim, já começa daí, né? O motivo principal é esse. E aí você perguntou assim: o direito de mamar é de quem, né? De amamentar é de quem? É da mulher ou do bebê de ser amamentado? Isso foi um tema, a gente só falou disso, inclusive, numa live que eu fiz com a Flávia. Eu poderia ficar mais uma hora falando disso aqui, sacanagem, deixar 15 minutos só para isso. Mas assim, eu li isso num texto, eu vou repetir a frase porque eu achei incrível. Assim, o direito da criança é de ser cuidada. E o direito de amamentar é da mulher, sabe? Tipo assim, o corpo é nosso, nós não somos uma máquina de extração de leite que tá ali em função do bebê pro momento que ele quiser, a hora que ele quiser. Não é isso, sabe? Aquilo ali tem que ser prazeroso pra gente. O direito da criança não é de ser amamentada. O direito da criança é de poder ser bem cuidada. E aí eu acho muito curioso, porque as pessoas ficam falando assim, não, o direito de mamar é da criança e tal. Engraçado, porque, por exemplo, em casais de duas mulheres que, quando querem amamentar, quando a mãe não gestante deseja amamentar, as pessoas demonizam isso, do tipo, não, de jeito nenhum. Como assim? Amamentação Você tem uma cruzada, bomba né? de hormônio para poder dar esse leite cheio de hormônio para aí pronto, nesse momento já não é mais um direito da criança de ser amamentada. Aí amamentar não é tão importante assim. Engraçado, né? Porque o discurso ele vai mudando conforme o conservadorismo das pessoas, assim, conforme a Uhum. vontade daquela pessoa, o que ela tem de vontade sobre aquela situação. Então, na verdade, ninguém está preocupado com a promoção de saúde infantil, com a promoção da mulher se sentir empoderada e segura para cuidar daquela criança. Não existe isso. Na verdade, a sociedade quer mesmo que a gente se torne insegura, que a gente não consiga tomar decisão, e para ela poder tomar decisão pra gente mesmo, sabe? Então, assim, o direito de amamentar é da mulher, exclusivamente da mulher. Se não tá bom e ela quer parar de amamentar, não tá bom e ela vai parar de amamentar e ponto final, gente. Quem tá preocupado com isso, que dê o próprio peito. Que coisa. Não dê não, porque não faz amamentação cruzada, tá, gente? Isso é uma maneira de falar. Não pode dar peito, não. Ai, ai. Pois é, né? Isso é tão incrível. Na verdade, eu fiz até essa pergunta de propósito assim para você, porque eu vi quando você fez esse stories, eu li o texto, eu achei maravilhoso. Achei a maneira como você falou sobre, né? Você fez um stories falando sobre isso, muito incrível, porque realmente a gente fica nesse lugar de falar que o bebê é o lado mais frágil, né? E que temos que fazer esforços para manter. Cara, existe uma parte de verdade nisso, mas existe uma mulher ali por trás, né? Que é oprimida desde quando, assim, a gente, né? A história da humanidade é sobre a opressão da mulher, né? As coisas se relacionam, né? Então a gente tem alguém tomando conta e alguém dizendo o que a gente deve fazer desde que a humanidade é a humanidade, que a gente tem registros, né? Porque quando a gente começa até a estudar sobre feminismo, sobre antecedentes matriarcais e tal, a gente não tem registros disso muito claros, né? O que a gente tem de registros na sociedade cristã que a gente vive é de uma sociedade patriarcal. E, e aí você fala sobre quem é o lado mais frágil da história. Será que sempre é o bebê o lado mais frágil da história, né? Será que a gente vai estar sempre colocando isso como uma balança, né? De quem... E aí parece que a gente está voltando, né? E é muito emblemático a gente falar sobre isso agora, porque semana passada a gente vivenciou uma história horripilante, né? Pensando sobre direitos, né, do feto e direitos, né, do bebê em prol de uma criança que estava gestando, né, assim, né, então uma criança de 10 anos foi chamada de assassina, né, porque ela usou do direito dela de fazer um aborto legal, fruto de um estupro, né,
para conseguir, né, viver com um pouco mais de dignidade esse resto de vida que ela tem, né? E ela foi chamada de assassina por isso. A gente está num avanço, né? Assim, acredito eu também, a gente está falando de uma bolha e tal, a gente pode problematizar isso muito, mas pelo menos dentro do lugar onde a gente fala sobre amamentação, de um modo geral, a gente fala sobre aborto de uma forma muito mais com muito mais fineza, né? A gente entende muito mais que é um direito da mulher. Mas a gente não fala sobre amamentação com esse direito, né? A gente continua colocando a mulher nesse lugar de devedora, de alguém que precisa falar, não é? Obrigada por essa fala. De alguém que precisa estar lá e fazendo aquilo e promovendo aquilo para aquele bebê, por conta daquele bebê, porque aquele bebê merece, precisa, né? Enfim, é um ponto que é muito importante da gente não esquecer, né? Da gente falar sobre como uma coisa está muito relacionada à outra. Acho que você podia encerrar com essa frase, assim, não tem nada mais que seja dito aqui vai ser tão perfeito quanto essa finalização. Incrível. Nossa, Não tem nada que a acrescentar, lindeza. mas é verdade, gente, assim, porque é isso mesmo, sabe? A gente vê as pessoas tanto falando sobre o direito da mulher de abortar, de escolha, etc e tal. E aí, quando a gente fala de amamentação, parece que o direito não é mais nosso, sabe? Assim, não, para amamentar, assim, o corpo inteiro é seu, mas o peito, não, esse aqui é da criança, assim, Não, se pelos vira aí. primeiros 2 anos ele não é seu. Pelo menos até os primeiros 2 anos ele não é seu. Isso Tem também, que porque assim, se ser. eu quiser desmamar com 1 ano e 2 meses, não posso. Tem que ficar, porque Exato. 2 anos é a recomendação da OMS, gente. Pois é, isso é muito, muito forte, né? Porque não é pouco comum a gente receber mulheres, né? A gente tem uma consultoria de amamentação, de desmame, né? Uma consultoria coletiva de desmame. É, Inclusive, a gente vai ter uma turma agora em setembro. E assim, não é pouco comum a gente receber mulheres que falam pra gente assim: então, mas é porque eu preciso de alguma orientação, porque eu já busquei algumas consultoras que simplesmente se recusaram. Falaram pra mim que não era idade de desmamar e se recusaram. E aí, sim, vamos voltar mais uma vez assim, qual é o papel da consultora? Vamos terminar falando sobre isso, né? O que que é o papel da consultora? O papel da consultora é orientar aquela família para o que ela precisa, seja qual for a necessidade daquela família, né? Como é que Eu você acho, abandona, né? Desde a chupeta até o desmame, uma família, né? eu acho que assim, Interrompi. Tamara, a gente precisa reconhecer que, como indivíduos, algumas pessoas vão ter seus limites, sabe? Então, às vezes, o limite daquela consultora é não conseguir falar de desmame, seja por questões individuais dela que ela ainda não Ah, quis ver, boa, que ela não quer ver. Ou boa. porque falta mesmo a informação de como lidar com aquela situação. Porque a gente sabe que desmame é um tópico à parte de amamentação, né? Quando a gente faz o curso, você precisa fazer um outro curso para falar de desmame. Então, assim, realmente, nem todo mundo tem propriedade para falar sobre desmame. Só que daí você dizer para a mulher que aquilo ali não é certo, que ela não tem que desmamar. Peraí, vem cá, vamos tentar ajeitar essa amamentação aqui já que tá ruim para você. Não é isso, sabe? É tipo, olha, esse aqui é o meu limite, eu não consigo falar sobre isso, seja pelo motivo que Isso for, aí. mas eu vou te indicar quem possa atender você para falar disso, sabe? Porque é isso, assim, é meu limite, tudo bem, eu não quero, eu não vou falar. Mas assim, tem um mundo de pessoas falando disso e aquela mulher tem o direito de não querer mais alimentar o filho dela, sabe? E ela precisa ter esse direito garantido, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Você foi até mais acolhedora do que eu, assim, com a consultora. Mas é verdade, né? Cada um tem seus limites. Não, isso Pois é um ponto muito importante. As pessoas têm seus limites, elas não precisam extrapolar os seus limites se elas não é, quiserem. Elas podem, mas elas precisam ser claras, né? E colocar para a mulher que é um limite próprio, né? E não que é um problema dela, né? Realmente exatamente. assumir as questões e conseguir colocar para a mulher. é, a real, né? Para que ela consiga construir o caminho dela. Ah, Lívia, eu acho que é isso. Você acha que tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Tem alguma coisa que passou? Eu Não tô tomando sei. vinho. É injusto você me perguntar isso. Você não é Eu já mais, acabei não. meu copo, Tá então falando. fica difícil aqui. A gente recebeu uma pergunta numa caixinha, só para a gente terminar, a gente tem aí 6 minutos, perguntando sobre dor, né?
Era uma pergunta mais específica sobre os motivos da dor e tal, para a gente falar mais tecnicamente, mas como não é o assunto de hoje, né? Como a gente está falando mais sobre o papel da doula, assim, Da não, o consultora. papel da doula, desculpa, o papel da consultora, ouvindo, fazendo efeito, né? É... A gente podia falar sobre, terminar falando um pouco sobre essa dor que tem um papel mais, é um lugar mais amplo, né? Assim, porque muitas vezes essa mulher ela vai realmente lidar com dores maiores do que as dores físicas, né? As dores que envolvem ali a conexão boca e peito, né? Se tem freio alterado, se não tem, se tem algum ajuste que precisa ser feito. Às vezes é uma dor de outra natureza, né? E como a doula, ela pode estar aberta para, mais uma vez, como a consultora de amamentação, pode estar aberta para essa dor, né? E estar sensibilizada. A gente já falou bastante sobre isso aqui, né? Sobre a escuta, mas talvez a gente possa fazer um breve resumo aí para a gente deixar, né? Que talvez focar, né, nessa escutativa, né? Falar um pouco sobre como é essa maneira que a gente vai abordar a mulher à medida que a gente começa a atender ela, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Posso falar. Você falou das diferentes dores, né? E eu acho legal a gente sempre falar que, assim, como você disse, né? Não é só dor física. Aquela gestante, quando ela começa a gerar uma criança, ela já tem uma infinidade de dores envolvidas, né? Eu não costumo usar muito a palavra dor, mas eu costumo usar a palavra luto, que é um pouco mais forte. E que algumas pessoas entendem que luto é só quando a gente perde alguém. Mas luto também é quando a gente perde alguma coisa, seja ela o que for, né? Às vezes é uma expectativa. Então, assim, quando a gente Uhum, está gestando, a gente se enluta por vários motivos, né? A gente se priva de muitas coisas, a gente se priva, às vezes, de socializar da maneira como a gente gostaria, se priva de beber, se priva de comer X ou Y, né? Enfim, a gente sabe que tem uma série de privações. E que essas privações elas só vão aumentando à medida que o bebê nasce. Então, assim, aquela mulher quando traz uma dor, ela não traz só uma dor física, né? Ela traz toda uma dor ali de um enlutamento, de uma nova mulher que está nascendo, de uma mulher que ela deixou para trás. Então, assim, são muitas questões. E quando a gente pega e reduz tudo à dor física, né? Quando a gente não está aberto a ouvir, quando a gente não tem essa escuta na consultoria, a gente está perdendo tanta coisa, sabe? Assim, eu arriscaria dizer que a gente está perdendo tudo, sabe? Porque lidar só com a dor física ali da fissura, sei lá, às vezes nem fissura tem, mas a mulher tá relatando uma dor, sabe? E assim, se a sim, gente não tá aberta pra ver, pra ouvir e só ali trabalhando aquela coisa em comum pra todo mundo, a gente não tá fazendo consultoria de amamentação, né, gente? A gente tá fazendo sei lá o quê. A gente tá reproduzindo é, aí o que a gente aprendeu no curso e ponto, sabe? isso Então, acho aí. que o papel da consultora ela vai muito além assim do ver fissura, do ver uma alteração de freio, de ver sei lá o quê, né? A gente precisa ver o entorno, precisa ver o que é possível para aquela mulher, né? Eu e Gabi, a gente escolheu o nome do coletivo, que é Mãe Possível, exatamente por isso, né? Porque assim, não necessariamente a mulher vai seguir aquelas recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, de sei lá mais o quem, sabe? Às vezes ela só vai fazer o que é possível e que bom, sabe? Porque assim, a mãe possível é a mãe real, gente. A mãe que Isso aí. as pessoas têm expectativa que a gente seja, ela não é nem mãe, né? Ela é só uma expectativa mesmo. Isso aí. E quanto que o fazer o possível é o que faz a construção da realidade até para criança, né? Porque Exatamente. ideal não somos nunca, né? Nunca seremos. Então, até para a criança conseguir construir essa ideia de que existe Ela limites mesmo, né? É isso. Ah, Lívia, foi muito bom. Passou muito rápido, né? Aham. Gente, eu sempre me pergunto. Quando você falou assim, faltam só mais 6 minutos, já me dá uma palpitação, entendeu? Porque eu acho que a live vai cair comigo falando. Que bom que a gente parou. Não, então vamos começar a direcionar aqui. Vou dar um tchau agora para você mesmo, porque realmente falta 1 minuto e meio só. Vou aproveitar aqui para convidar todo mundo. Amanhã tem outra live lá no perfil da Natália Dill com a Fernanda Melina. Ela vai falar sobre spinning babies. A gente tem amanhã também roda de acolhimento aqui no Fardo de Ternura. E quinta-feira a gente tem oficina de amamentação para gestantes, para a gente falar dessa treta toda aí, trazer tudo isso para as mulheres já começarem a criar essa imagem já na gestação.
E Lívia, muito, muito obrigada. Ó, já começou a aparecer aqui para mim 30 segundos restantes. Um Deixa eu beijo. agradecer então também. Para de falar. Agradece, agradece. Obrigada pelo convite. Vocês sabem que eu amo vocês. Não é só porque eu tô bebendo vinho e já tô alta, não. Eu amo vocês de verdade. Super admiro o trabalho de vocês. Eu acho vocês incríveis. Então, super recomendo todas as oficinas, tudo que vocês fazem. Obrigada pelo convite. Obrigada, Lívia, de verdade. Espero você